formas. Sara também está trabalhando conosco, nossa psicóloga hoje lá na Raças. Ela está atendendo um público adolescente e adulto. A gente a gente tem. Vamos lá. Nosso próximo palestrante é o André Viana. O amor da minha vida. Advogado, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, defensor incansável dos direitos das pessoas com deficiência e pai ativo. Tema: História da luta pela igualdade, possibilidades para o futuro. Vamos recebê-lo com palmas. André Viana. Alô? Todo mundo que chega aqui que eu estou com a mesma facilidade para chegar. Isso é inclusão. Inclusão não é palestra. Eu vou tentar hoje. Eu vou tentar hoje trazer uma história do direito das pessoas com deficiência, desde lá de trás, tá? E explicar, afinal, a parte importante eu vou tentar explicar por que essa história, conhecer essa história é importante, por que é importante para o futuro, o que nós vamos apresentar, então vou passar isso aqui. É importante aqui para é importante que foi falar sobre mim, a presidente da comissão tem um e-mail aqui, tem um e-mail de denúncia. Então, a forma aberta que o Roberto falou isso ontem, qualquer denúncia pode ser feita para esse e-mail, que a gente toma as providências possíveis e devidas. Então, aqui na história, o primeiro documento que foi reconhecido como um documento para os direitos da pessoa com deficiência, na verdade, foi um documento relativo aos direitos humanos. O primeiro documento é a Carta João Sem Terra, que tirou o poder do monarca. Porque nessa época os monarcas eram deuses, e tudo era feito a partir da vontade deles. E esse foi o primeiro documento que foi levado a ser um documento que limitava o poder do monarca. Depois, também na Inglaterra, a Bill of Rights, que aumentou um pouco os direitos dos cidadãos. Eles eram muito... Na verdade, são direitos econômicos. Direito à propriedade privada, ganhar propriedade privada, onde tinha começado uma revolução, aí começou a Revolução Burguesa, que terminou em 1799, na Constituição dos Estados Unidos e da Declaração Francesa. Aí depois, muito depois, evoluiu para a ONU. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial e com ela veio a Declaração dos Direitos Humanos. E... E essa Declaração de Direitos Humanos, ela foi o primeiro documento internacional que resguardava os direitos humanos. Porque até então, aquelas outras cartas, das constituições da França e dos Estados Unidos, eram documentos internos. Esse foi o primeiro documento internacional
que visou resguardar mundialmente as defesas dos direitos humanos. Esse negócio é meu, tá? Então, antes, a gente tinha os direitos do homem e os direitos humanos. Os direitos humanos, os direitos do homem, entendidos assim, eles são direitos naturais do homem, mas também levam um tempo para ser construído. A partir dos direitos humanos, que é uma espécie de natural, uma coisa natural do homem, todo homem, eles chegaram ao Conselho de Direitos Humanos. Os direitos humanos são tratados. Os direitos humanos são do homem, natural, reconhecidos pela ONU, mas não são formalizados. Os humanos são formalizados, tratados de acordos internacionais. Então, os direitos humanos seriam um conjunto de direitos considerados indispensáveis para a vida humana, pautado na liberdade, igualdade e dignidade. São os direitos essenciais e indispensáveis da vida ativa. Eu acho que só com isso, não precisava de nenhum. Você lê isso aí, você tem um pouco de bom senso, você aplica isso. Não precisa de mais nada, só dessa parte. Mas, evidentemente, outros interesses levam a gente a precisar de mais e mais leis, né? E aí uma linha histórica dos tratados internacionais. 1961, tem a Declaração do Direito Sentimental, que a nomenclatura é coisinha, né? E em 82 tem um programa mundial para pessoas deficientes, melhorou um pouco a nomenclatura, mas não é o ideal. E na década de 90, nós temos as normas sobre a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência, foi uma norma para o trabalho, que eles queriam divulgar o trabalho, generalizar o trabalho para as pessoas com deficiência. Em 99, a Convenção Internacional da Guatemala para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, a Carta para o Terceiro Milênio e a Declaração de Washington, que foi um movimento importante para a independência. Foi esse movimento que começou a se tratar o deficiente como pessoa e não como objeto de estudo. E no Brasil, em 79, teve a coesão da própria Federação de Entidades, em 80, o primeiro Congresso Nacional de Entidades do Brasil, eles foram aumentando. Em 81 foi o Ano Internacional de Pessoas com Deficiência, na ONU, e o primeiro Congresso Brasileiro de Pessoas Deficientes. Em 83, o terceiro Encontro Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência, e em 86, eles participaram das assembleias da Assembleia Nacional Constituinte, que foi fundada na Constituição Brasileira que nós temos hoje. É importante dizer nesse caso, foi oferecido às pessoas com deficiência um capítulo próprio na Constituição Federal, e foi negado pelas pessoas com deficiência que estavam representando lá, porque eles achavam que isso é uma forma de segregação, porque só eles tinham um capítulo próprio. Então, os direitos das pessoas com deficiência, como foi muito bem demonstrado pela doutora Roberta ontem, foram pulverizados pela Constituição em todos os artigos sobre trabalho, saúde, então lá tem as proteções individuais. E aí, em 2002, teve a Declaração de Madrid, que foi um ponto de virada na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. No preâmbulo, ela trata a deficiência como uma questão de direito humano, como se nunca fosse, né? Sempre foi direito humano. Mas teve que ter uma declaração, uma convenção internacional para que isso ficasse reconhecido para as pessoas, do mundo inteiro. As pessoas com deficiência, eu reconheço também que as pessoas com deficiência querem oportunidades iguais, não caridade. Foi tratada a invisibilidade das pessoas com deficiência e que eles não constituem um diverso, mas um grupo que tem que ser integrado com a maioria. E a não discriminação como ação afirmativa, que resulta na inclusão social. Desse movimento surgiram as principais leis de cotas, as ações afirmativas na justiça e no governo. Aí uma passagem do preâmbulo, que eu acho importante, é a discriminação enfrentada por pessoas com deficiência, por vezes, pode ter preconceitos contra elas. Porém, mais frequentemente, é causada pelo fato de as pessoas com deficiência são escolaristas e ignoradas. Isso resulta na formação de perpetuação de barreiras ambientais e atitudinais que as impedem de participar da sociedade.
Aqui foi o sêmen, a semente que deu origem à mudança de deficiência da pessoa para deficiência para o ambiente. E aí, com a nova visão que tinha, perceberam a verticalidade. E agora ela é uma pessoa de direito, ou seja, ela não é mais tratada como uma doença, como uma pessoa que não é capaz de nada. Precisa como paciente, profissionais tomando decisões pelos pacientes, pelos PCDs. Na nova versão, depois dessa separação, com a nossa lei de inclusão, eles são cidadãos consumidores de autonomia, tomam decisões de assunção de responsabilidade pelos PCDs e suas organizações. Essa parte aqui, eu acho importante dizer que eles são, até a reforma da lei brasileira de inclusão, a pessoa com deficiência normalmente é tratada como pessoa incapaz, pelo Código Civil. A partir de agora, ela é uma pessoa capaz. Então, ela tem direito, quando ela faz 18 anos, ela tem direito e obrigações que qualquer pessoa tem. Para você cumprir isso, não é mais a capacidade, o princípio é da capacidade. Então, sempre falo que tomar muito cuidado em como você teve seu filho. Nós temos agora 3 institutos: curatela, tutela e tomada de decisão apoiada. Se for entendido que a pessoa com deficiência, seu filho, entra, ou quando chegar na maioridade, ele não é capaz de escolher a própria vida, tem que ser tomado uma dessas 3 medidas para ele. Ela, no caso dela, ou tomar decisão apoiada. E a pessoa com deficiência, ela é capaz. Então, tem muita gente que vem me perguntar, consultar, com a ideia de que se ele fizer uma coisa errada, ele não vai ser responsabilizado porque ele é incapaz. Isso não é verdade, é o contrário. Se você achar que seu filho ou neto ele não tem capacidade, isso tem que ser enfrentado judicialmente, tá? Só dentro. Praticamente, muito forte estava na deficiência. Ou seja, a pessoa tinha um problema, a pessoa tinha que se adaptar. E agora, com essa nova visão, não é mais a pessoa que tem que se adaptar, são os ambientes que têm que se adaptar à pessoa. A deficiência não está mais na pessoa, mas está no ambiente. O caso aqui, se depois é de eu consigo isso aqui. Mas uma pessoa cadeirada é uma série. Então, isso tem que ser visto. Inclusão é você dar para todas as pessoas o que elas precisam para ser iguais para todas. Então, tem uma coisa que eu gosto de falar né? A cada um segundo a sua capacidade e a cada qual segundo a sua necessidade. Ou seja, cada pessoa vai receber o que ela precisa para ter as mesmas condições que qualquer outra pessoa. E antigamente, as pessoas com deficiência eram vistas como empregadas, emprestadas, talvez até. Não serviam para nada. Só eram objetos de caridade, de favorecimento. Hoje em dia, a visão é ao contrário. Ao invés de você focar nas impossibilidades da pessoa com deficiência, você deve focar nas possibilidades, no que ela tem de melhor para poder oferecer para a sociedade. Antigamente, tinha a questão da segregação como uma coisa necessária. O que acontece até hoje, na verdade, o seu filho está atrapalhando a estudar. Todo mundo fala isso, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a inserção, a inclusão é diferente de segregação, de estar no ambiente. Então, no ambiente, em condições iguais para todas as pessoas, na medida do possível. E a política antigamente, ainda é assim hoje, mas antigamente era correto fazer isso. A política era setorizada. Tinha um setor especial para cuidar da pessoa com deficiência. Apesar disso acontecer muito ainda hoje, nas faculdades tem um setor que só aquele setor cuida da pessoa com deficiência,
Hoje em dia, a ideia, o ideal, seria que todos os lugares tivessem uma especialidade, pessoa com deficiência. Por exemplo, o exemplo aí do cabeleireiro. A pessoa tem que aprender a cortar o cabelo para passar. Os lugares têm que se adaptar para cortar o cabelo. Ela não precisa procurar especialização. Vai cortar cabelo, vai tirar sangue, ela vai saber fazer tudo. Não tem como fazer isso. Então, cada lugar tem que ser especializado em uma pessoa, tem que ter um lugar, um movimento de fusão de todos os lugares. São no cabeleireiro, você não pode pegar o cabeleireiro, mas os órgãos deveriam ser todos especializados em inclusão. Professores, médicos, advogados, qualquer setor deveria ser capaz, por si só, fazer a inclusão ou fazer o necessário para cada pessoa com deficiência, qualquer que seja a necessidade dela. Então, quais são os desafios que nós temos hoje? Vencer preconceito e discriminação, acabar com a injustiça, reconhecer os avanços feitos até aqui, reconhecer também que há muita pessoa que está e conhecer a história do movimento. Aqui que eu falei da história, por que eu falei da história? Por que a história é importante? Porque ensina para a gente que as coisas podem mudar. Por exemplo, hoje em dia, é muito difícil você ir para um plano de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde tem dinheiro e poder político. Ele está influenciado lá no governo para fazer leis a favor dele. Nós não temos essas leis, não temos essa influência que eles têm. O que nós podemos fazer? Teve o Cristiano falando aqui, mobilização. Por que isso é importante? Porque aquela pessoa lá, de um francês, de 1750, se você falasse para ele que em 1776 o rei ia cair, ele não ia acreditar. Quer dizer, as coisas não são possíveis até se tornarem possíveis, até se tornarem imperiosas, até se tornarem necessárias. Quando ela se torna uma realidade, você ultrapassa o que já tem. A gente está muito difícil de ver a mudança, porque a mudança não vem com facilidade, obviamente. Então a gente acha que nunca vai mudar. A gente nasceu nesse mundo, vive nesse mundo e provavelmente vai morrer nesse mundo muito difícil. Mas você conhecendo a história, você conhece, você sabe que isso é possível. Porque reis eram superpoderosos, caíram, imperadores, czares, todos eles já acabaram. Os Estados Unidos está acabando, provavelmente agora. E então, é por isso que é importante você conhecer a história. Porque se você não conhecer a história, você não faz nada para mudar. E outra coisa que eu acho importante saber a história da pessoa com deficiência, é porque eu acho, particularmente, que a gente tem uma de história com as pessoas que vieram até aqui. Nós temos uma história com as pessoas que lutaram até aqui, que trouxeram até aqui. Então, a gente é atual com as pessoas que estão lutando hoje e tem uma dívida fiduciária com as pessoas que vão nascer. É por isso que é muito importante a gente continuar a luta. E aí, a gente tem que repetir com muita vontade, muita exaustão. O tempo todo, dizer, no qualquer lugar que a gente vá, a gente tem que dizer que as pessoas com deficiências não são invisíveis. Não são invisíveis e acabar com o olhar assistencialista. A gente fez uma operação de guerra quase para trazer a guerra de volta. Isso não devia acontecer. As pessoas têm que chegar e fazer e ser recebidas com a mesma naturalidade que a pessoa sempre seria. Então, enquanto a gente tiver que fazer um movimento extra, um esforço extra para fazer uma inclusão, isso não é inclusão de verdade. E aí, o que vocês podem fazer com isso?
As três principais coisas que pode fazer: organização. Organizar é fundamental. Qualquer organização, de bairro, da rua, mas se organiza, se junta. A ideia de que a democracia se faz de 2 em 2 anos, que são eleições municipais federais, não existe. A democracia se faz todo dia. Ela pode ser perdida todo dia. A gente luta contra interesses que são muito maiores. A gente luta contra o lucro das grandes empresas. Alguém conhece o caso do americano que matou o CEO da indústria, conhece? Pois é. O que o CEO fazia, você sabe? Ele, explicando aqui, nos Estados Unidos, o plano de saúde não é grátis, eles não têm um sistema como o SUS, nada de graça lá. Você vai numa ambulância, você paga o quê? $5.000 por ele. Estou gritando que fala alto, enfim. É, é, e, e eles precisam muito de um plano de saúde, assim. Tem empresas gigantescas de plano de saúde lá. E esse CEO que morreu por causa desse homem, ele era o que mais negava o plano de saúde nos Estados Unidos inteiro. Programa que limitava até a tratamento, desde que a pessoa tivesse tivesse coberto pelo plano de saúde. Ele tinha um dilema, eu acho. Ele tinha meio que uma frase assim que se aplicava à empresa dele. Eu acho que era defender, negar e mais alguma coisa. Pois é. Então ele criou esse programa. Na verdade, o que ele fez? Botou acima da vida das pessoas. Ele foi condecorado por isso. Então, ele aumentou o salário. Ele chegou a ser o final desse programa. Então, ele contra isso que o cara foi lá, Luigi Mangione. Luiz Mangione, foi lá e matou ele por causa disso. O pai do Luiz Mangione teve uma cirurgia legal e morreu de câncer. Aí ele foi lá e matou esse cara. No dia seguinte, as empresas acabaram com esse programa. Ou seja, o tensionamento que o Cristiano falou ontem é muito importante por causa. Não estou falando matar um, gente, tá bom, por Deus. Mas o tensionamento é uma atitude que a gente faz de massa. Então, nós somos mais. Eles têm mais poder, mas nós somos mais. E se a gente lutar, a gente consegue fazer alguma coisa. Tem outro caso que eu acho muito emblemático, o caso das americanas. O caso das americanas fizeram um esquema de tirar lucro para em detrimento de toda a população. Talvez o esquema de corrupção pior do que qualquer um que você pense. Pior que o mensalão, pior que o caso do orçamento secreto. Porque tirou dinheiro de todo mundo lá. Acabou com 15 mil empregos, mais de 100 fábricas, 100 indústrias foram fechadas por causa disso. E eles estão com dinheiro. Quer dizer, o lucro, a busca pelo lucro, é um interesse muito maior do que a busca pelo bem-estar social. Nós estamos numa sociedade do bem-estar social. Estamos saindo agora, está perdendo o bem-estar social. Mas nós ainda estamos numa sociedade do bem-estar social. Seriam as compensações para as pessoas mais pobres ficarem com dinheiro. Na verdade é isso. Então, nós lutamos contra tudo isso. Então, se organizar, não adianta, não vai ser nada. Conhecimento, que é o caso do palestra, como essa faz, conhecimento para você saber os seus direitos, para você saber não só os seus direitos, tem que saber os seus direitos, tem que saber a razão médica, o patífico médico, tem que saber tudo que você tem que saber. Para ter uma discussão abalizada. E mobilização. Mobilização também é muito importante. Mobilização vem da organização. Então, juntem-se em comunidades, em associações. E entre, tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Por única coisa que vocês puderem ligar dessa palestra, eu vou falar muito feliz. Seria entre nas comissões municipais. Todas elas. De deficiência, de educação, porque, como eu disse, é centralizado. A Comissão de Direito da Educação, eu fui homenageado de direito, não sabe disso.
Assim como a da saúde também não deve saber. Talvez com mais cadeirona, deficiência física, mas a deficiência ninguém sabe. Então, a gente tem que entrar nesses lugares, tomar nesses lugares. E nesses lugares são feitas as discussões. Nesses lugares, a gente faz as demandas municipais, são levadas para demandas estaduais, só que viram lei. Então, não adianta reclamar que político não faz lei se você não participa de uma comissão municipal. Então, o principal é saber qual é, como defender os seus direitos em todas as condições. E uma pergunta que eu vejo. Alguém sabe, tá? E a gente não é assim. O ser humano não tem essa concentração de interesse. Alguém sabe o primeiro sinal de sociedade que teve no mundo? Bom, porque onde é que os antropólogos identificaram que havia sociedade? A primeira vez foi há 28, 24 mil anos atrás, quando acharam um osso quebrado. E ele foi remendado. Ele foi quebrado, foi curado. Esse é o primeiro sinal de sociedade que se tem bastante. Por quê? Porque o ser humano, não racionalmente, ele é um animal capaz de cuidar dos outros. Porque como você não vê uma gazela, porque eles estão abandonados, ele vai ser comido pelos leões, ela vai de fome, de sede. O ser humano não é capaz de pegar esse cara é meu brother, eu vou levar da desgraça, manter tratando, até ele melhorar. Porque eu quero fazer isso, eu gosto disso. Não tem uma razão para fazer isso. A única razão é social. Então, a gente é feito, eu entendo que a gente é feito para trabalhar em sociedade, comunidade, gregária. E diferente do sistema que está implantado hoje, que é reducionista, que é individualista. Nós só vamos florescer quando nós tivermos trabalho comum, trabalho social. E então eu desconfio muito daquela definição rodesiana de quando o homem não é mau, o homem se torna mal pelo que ele recebe da sociedade. Então a gente tem que mudar essa questão, aquela história que eu falei, imaginar que o rei do poder depois ele sai. Nós temos que trabalhar para atingir tirar o rei do poder. Tá? Bom, falei na pergunta. Bem, você falou muito de história, né? E obrigada por estar do meu lado, por mudar São as Flores e todos os outros que estão aqui, mudar a história de São João. E talvez muitas outras pessoas a gente nem faça ideia, mas se você também não seria possível, tá? Obrigada.